Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, segunda-feira, começando mais uma semana, que seja bem iluminada, bem abençoada. Estamos no dia 5 de agosto, estamos na 18ª semana do Tempo Comum, e o Evangelho tirado em Mateus 14, 13 e 21. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali, foi de barco para um lugar deserto. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiam a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: Eles não precisam ir embora. Vós mesmo dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-o aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos. E os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. Os que comeram foram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Bem, Jesus está ensinando seus discípulos a lógica do reino de Deus. Então Jesus disse: Dai vós mesmo de comer. Primeiro Jesus teve compaixão. Compaixão àquela multidão. Coisa que muitas vezes nós não temos. Nossa política brasileira ou internacional, nós não temos compaixões, ou compaixão pelos mais pobres, pelos mais abandonados. Então Jesus hoje nos ensina a partilha. Nesta lógica do reino de Deus, não é acumular, mas é partilhar. Dai vós mesmo de comer. Ah, mas por que existe fome no mundo? Por que existe miséria no mundo? Por causa de Deus? Não. Hoje Jesus dá uma lição: dai vós mesmos de comer. Como que existe fome no mundo se os mercados estão cheios de comida? Como que existe fome no mundo se existe tanta comida no Brasil e no mundo para distribuir? Só que infelizmente a ganância, o acúmulo, dai vós mesmo de comer. Então nessa lógica do reino é a partilha. Quem tem mais, partilhe mais. Quem tem menos, partilhe menos. Mas partilhe um pouco. Todos nós deveríamos partilhar. E Jesus vai para o deserto, assim como Moisés foi para o deserto. O que é o deserto? O deserto é um lugar de purificação. É um lugar que as pessoas são mais solidárias. Um tem que ajudar o outro. Então Jesus também nos chama a entrarmos no deserto, a repensar nossas vidas, nossas opções. Então a história da multiplicação dos pães, ela é a lógica do reino de Deus. O que é que nós estamos partilhando? Nós vemos que geralmente os pobres partilham mais. Nos bairros periféricos, um empresta isso, empresta aquilo, ou não tem açúcar, ou tem óleo, ou tem um pão a mais, partilha com outro. Enfim, deveríamos e devemos partilhar mais. Só assim haverá menos fome no mundo. Então a fome não é de Deus. Deus não é o culpado. O culpado é a ganância do homem. É o acúmulo das riquezas na mão de poucos. Poucos têm milhões e a maioria são escravas, praticamente, ou escravos. Então que o Senhor nos ajude. Que essa lição hoje da partilha nós possamos levar adiante em nossas comunidades, em nossas casas. Que nossos corações sejam os corações generosos, como de Deus. E que esse Deus que nos deu tudo gratuitamente, que esse Jesus que soube partilhar tudo, a sua própria vida, que esse Espírito Santo, que é a força que nos leva a fazer o bem, desça sobre cada um de vós, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique com Deus
e que o Senhor nos ajude a partilhar sempre mais. Amém. Deus, estou pensando